Oi pessoal, estamos aqui mais uma vez para outra aula, né? Na sequência aí do conteúdo da apostila de vocês, temos notação científica. Hoje eu só vou falar de notação científica para não ficar uma carga muito grande de coisas. Não sei se vocês viram, mas eu mandei uma mensagem massa para a turma de vocês na plataforma EAD, disponibilizando um e-mail meu. Esse e-mail, gente, é apenas para vocês me enviarem os exercícios de vocês, tá? Vocês podem me mandar foto do caderno, do livro. Quem quiser fazer no Word, enviar por documento, enfim, a maneira que ficar mais fácil para vocês, desde que eu consiga ler e entender, consiga estar de maneira visualmente ok, sabe? Que eu consiga ver, entender o que vocês fizeram e tudo mais. Então, organização é necessária. E me encaminhem lá, porque essa é a única maneira que eu tenho de dar ok na atividade de vocês. E eu quero fazer, na semana que vem, na quarta, uma correção de todos esses exercícios por vídeo, né? Acho que fica melhor. Vou filmar aqui o caderno, se eu conseguir comprar um quadro até lá, e vou fazer a correção desses exercícios todos com vocês. Então, vou fazer só do de quarta e do de hoje, tá? Então, assim, daquela lista que eu passei nas 2 semanas anteriores, aquelas 4 listas, se alguém tiver alguma dúvida de lá ainda, me mande pela plataforma EAD. Eu vou anotar e vou corrigir a questão que vocês tiverem me pedido. Ou, de repente, se for dúvida de uma pessoa só, eu envio por lá mesmo em forma de anexo, tá? De toda forma, a gente vai se ajustando. Vocês podem falar comigo também lá pela plataforma EAD. Ou, se quiser, quando enviar o e-mail, escrever alguma coisa, alguma dúvida e tal, vocês escrevam como recado, tá? Eu não vou ficar respondendo e-mail, não. Eu só vou responder a plataforma, senão é muita coisa ao mesmo tempo. Bom, continuando, vou explicar aí a parte de notação científica. O que é notação científica? A notação científica está dentro de potência porque é uma forma de escrever os números, né? Escrever com potência. Números muito grandes ou números muito pequenos, para a gente não ficar escrevendo um número cheio de casas decimais ou um número enorme, a gente usa a notação científica. Ela é muito usada para termos científicos, o nome mesmo já diz, tá? Então, aí tem a notação científica, é uma forma de escrever números usando potência de 10. É utilizado para reduzir a escrita de números que apresentam muitos algarismos. Então, números muito pequenos ou muito grandes são frequentemente encontrados nas ciências em geral. E escrever em notação científica facilita fazer comparações e cálculos. Além disso, facilita também na hora da leitura de textos, tá, gente? Um número em notação científica, ele apresenta o seguinte formato. É um número vezes 10 elevado a alguma coisa, tá? Esse número, N maiúsculo que está aí, é um número real. Esse número tem que estar entre 1 e 10. Ou seja, ele não pode ser menor que 1 e não pode ser maior do que 10. Então, ele tem que ser 1, alguma coisa, 2, alguma coisa. Na parte inteira do número, ele tem que ser entre 1 e 9, não pode ser 10, porque se você botar 10, alguma coisa, é um número maior que 10. Então, não pode acontecer isso, tá? Então, é importante que este número esteja entre 1 e 10, podendo ser 1, podendo ser 10. Podendo ser 1, não podendo ser 10. Ele tem que ser menor do que 10. Então, 9,9, muitos 9, mas não ser 10 ainda. Então, igual ou maior do que 1 pode. E menor do que 10, por favor.
E o n minúsculo, que é o n que está aqui no nosso expoente, ele é um número inteiro. Esse número inteiro vai ser positivo ou negativo, depende do número que você tem. E esse número do expoente, ele vai representar a quantidade de casas decimais que você vai precisar se deslocar com a vírgula, tá? Então, a gente chama de andar com a vírgula. Aí temos aqui o exemplo, ó. Esse número, ele é um número, se a gente olhar assim, a gente não lê ele automaticamente, a gente tem que parar, contar as casas dos milhares, bilhões, milhões e tudo mais. Por isso que é mais fácil, em textos científicos, ele está escrito assim, 6,59 vezes 10 a 15. A gente já sabe que é um número que tem muitos zeros aí depois. E aí, como que você faz? Ó, aqui não tem vírgula, né, nesse número da letra A do exemplo A. Quando o número não tem vírgula, ela está aonde? Respondeu certo quem disse que está aqui no final, né? Escondidinha, a gente já falou isso em sala. Então, aqui no final está a vírgula. A gente tem que andar com essa vírgula até chegar aqui, entre o 6 e o 5. Porque a gente quer esse número entre 1 e 10, lembra? Então, a gente tem que vir aqui, ó. 6,59, e aí os zeros a gente não precisa escrever, né? Já que a gente está justamente querendo diminuir o número. E aí vamos ver quantas casas a gente vai andar, ó. 3, 6, acompanha com o cursor. 9, 12, 13, 14, 15. A gente vai parar aqui. Então, a gente andou 15 casas com a vírgula. Se a gente andou 15 casas, a gente coloca o 15 aqui. Aí, como que eu vou saber se o 15 é positivo ou o 15 é negativo, já que eu falei que pode ser positivo ou negativo? Seguinte, esse número aqui é um número muito grande. E quando a gente escreveu aqui, a gente fez o que? A gente reduziu esse número. Se eu estou reduzindo o número, eu tenho que ter um expoente positivo para que esse número aumente depois, volte ao normal dele. Então, toda vez que eu reduzo um número, o meu expoente vai ser positivo. Se eu aumento um número, o meu expoente vai ser negativo. Então, aqui no item B, no exemplo B, nós temos 0,0016. A gente tem que sair com a vírgula daqui, onde ela está, e vir aqui entre o 1 e o 6. Então, a gente vai andar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 casas. Por isso que o expoente está 11. Mas por que está negativo? Vocês concordam que esse número aqui é um número muito pequeno e eu aumentei ele para 1,6? Esse número está maior do que esse. 1,6 é muito maior do que 0,16. Então, o que eu faço? Para depois esse número que está grande, ele ser reduzido, o meu expoente tem que ser negativo, tá? Então, sempre assim. Se o número é grande e eu estou diminuindo ele, meu expoente tem que ser positivo. Se o número é pequeno e eu estou aumentando ele, o meu expoente tem que ser negativo. Aí tem escrito aqui bonitinho, passo a passo para vocês, tá? Transformar um número em notação científica. Veja abaixo como transformar esse número em notação científica de forma prática. Primeiro passo, escrever o número na forma decimal com apenas um algarismo diferente de zero na frente da vírgula. Essa é uma maneira prática, tá? De você saber que você está escrevendo o número certo. O número na frente da vírgula não pode ser zero, tá? E só pode ir até 9. Então, pode ser de 1 a 9 antes da vírgula. Segundo passo. Colocar no expoente da potência 10 o número de casas decimais que tivemos que andar, né, com a vírgula. Se ao andar com a vírgula o valor do número diminuiu, o expoente fica positivo. Se o número aumentou, o expoente tem que ficar negativo para poder compensar. Terceiro passo. Escrever o produto do número pela potência de 10. Exemplo, transformar 32.000 em notação científica. 32.000 eu vou ter que reduzir. Se eu vou ter que reduzir o número, a minha potência tem que ficar
positiva. Positiva enquanto a vírgula, quando não tem, tá no final. Eu vou ter que andar com a vírgula até entre o 3 e o 2. Então, eu vou andar 1, 2, 3, 4 casas. 3,2 vezes 10 a 4. Aí tem aqui todo explicadinho. Primeiro andar com a vírgula, colocando entre 3 e 2, pois desta forma ficaremos apenas com o algarismo 3 antes da vírgula. Para colocar a vírgula nessa posição, vai ter que andar 4 casas decimais. Então, a potência tem que ser positiva e 4. Então, está aqui escrito notação científica, 3,2 vezes 10 a 4. E agora, um outro exemplo com negativo. O expoente vai ficar negativo. A massa do elétron é aproximadamente... Imagina você ler isso aqui num texto. Você fica, né, até você saber, até porque a parte das casas decimais não é muito... A gente não usa muito na nossa fala, então não é algo que a gente tenha uma prática de falar décimo de milionésimo e tal. Então, o ideal é que a gente use a notação científica para facilitar a nossa fala e a nossa escrita. Então, aqui a gente vai andar um total de 28, quem quiser conferir aí, tá? Não vou ficar contando de um em um, não. A gente vai andar um total de 28, saindo daqui de onde está a vírgula e vindo para cá, entre o 9 e o 1, tá? Então, 28 casas. Concorda que esse número é um número muito pequenininho e quando eu escrever 9,11 eu vou escrever um número grande? Se eu fiz isso, se eu aumentei o número, né, eu tenho que compensar colocando negativo no expoente. Então, fica 9,11 vezes 10 a 28 gramas. Tá aqui. Notação científica, gente, por enquanto é só isso, tá? Ano que vem a gente aprende a fazer operação com elas. Mas esse ano é até aí. É só a gente saber fazer essas transformações que são importantes. Cuidado também com algumas questões, que, por exemplo, essa daqui, ela está te dando em grama. Ela poderia te pedir em quilo a resposta. Então, você tem que se atentar para isso. Se ele te pedir em quilo, você antes transforma a grama para quilo, para depois você fazer a anotação científica. Se ele te pedir em metro, se te dá em metro, pede em quilômetro. Transforma antes para quilômetro, para depois fazer a anotação científica. Cuidado com essas unidades, é muito importante. Inclusive, nos exercícios que eu estou colocando, vou disponibilizar para vocês aqui na plataforma EAD, tem uma questão que fala que tem algo relacionado a isso. Eu não me recordo agora exatamente o que é. Mas está em uma unidade e vai te perguntar em outra unidade, então presta atenção na unidade, que é importante, tá? No mais, a aula de notação científica é só até aqui, tá? A gente finaliza aí com esse exercício do livro para vocês fazerem página 33 e 34. É bem pouquinho. E aí, por conta disso, para a gente poder fixar melhor o conteúdo, eu ainda disponibilizei uma atividade, um exercício, tá? Que vai estar aí para vocês poderem baixar, tá bom? Bom fim de semana para vocês. Fiquem com Deus, se cuidem e até semana que vem. Beijinhos.